Olá! Você sabia que a genética molecular pode ajudar a resolver casos de justiça, como o reconhecimento da paternidade e a resolução de crimes? Pois é, diversas são as aplicações das tecnologias em genética molecular, e é sobre isso que vamos estudar neste vídeo. A genética molecular, o avanço das tecnologias de amplificação de DNA, como a PCR, por exemplo, e de tecnologias de sequenciamento do DNA, colaboraram não somente para as questões de saúde, mas para questões de justiça e de segurança pública, incluindo o reconhecimento de paternidade e a resolução de crimes. Atualmente, pesquisadores desenvolvem estudos em genética molecular para os mais diversos fins e com base nos mais diversos organismos vivos. Na biologia, por exemplo, espécies de algas, plantas, peixes e outros animais são descobertas e identificadas com base no seu DNA, ou seja, com base nas mutações identificadas em trechos específicos do seu DNA. Na medicina, são estudados genes ligados a doenças e anomalias genéticas que acometem os humanos. São feitos diagnósticos e até tratamentos do tipo terapia genética, com base na introdução de genes saudáveis em indivíduos acometidos por doenças. Tudo isso foi possível graças aos avanços das pesquisas e técnicas em biologia molecular. A genética também é utilizada para indicar a relação de parentesco entre as pessoas, como quando aplicada a testes de paternidade, por exemplo, e para a resolução de crimes. Tanto que existe uma área de estudo conhecida como genética forense. Em relação aos crimes, é possível reconhecer os verdadeiros responsáveis por crimes, descartar suspeitos, identificar vítimas de desastres em massa, como desabamento de edifícios e desastres envolvendo muitos passageiros de ônibus, por exemplo, entre outros. Nos casos de teste de paternidade, vamos entender melhor como funciona. Bom, somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E não existem duas pessoas idênticas geneticamente, a não ser que a gente esteja falando de gêmeos univitelinos, conhecidos como gêmeos idênticos. No teste de paternidade, geralmente feito a partir de amostras de sangue ou saliva dos indivíduos testados, compara-se trechos específicos do DNA do suposto pai e do filho. Compara-se trechos de DNA que são repetitivos e únicos de cada indivíduo, ou seja, que apresentam variações ou polimorfismos que caracterizam cada indivíduo. Após a coleta, estes trechos de DNA serão amplificados por técnica de PCR e depois analisados ou sequenciados. Lembrando que a amplificação do DNA por PCR nada mais é do que a produção de muitas e muitas cópias daquele trecho de DNA de interesse que se deseja analisar. Os testes de DNA para reconhecimento de paternidade são altamente precisos e essenciais, já que uma grande parcela da população brasileira não conhece seus pais ou não tem pai declarado em suas certidões de nascimento. Já nos casos de investigação de crimes, é necessário coletar amostras biológicas na cena do crime, vestígios biológicos contendo o DNA dos envolvidos. Tais vestígios incluem sangue, saliva, dentes, ossos, esperma, por exemplo. Muitas vezes existem empecilhos, como pouca quantidade ou baixa qualidade de DNA presente nesses vestígios, que pode apresentar alto grau de degradação ou de contaminação, por exemplo. A degradação do DNA pode se dar pela quantidade de tempo que o DNA ficou exposto a fatores ambientais, pelo tipo de fator ambiental ao qual este DNA foi exposto, entre outros. A importância das técnicas moleculares usadas para a resolução de crimes é que elas têm grande acurácia e realmente possibilitam diferenciar os indivíduos entre si com base no seu DNA. Uma gota de sangue, um fio de cabelo, geralmente é o suficiente para elucidar um crime. Em alguns casos, quando é necessário se fazer o reconhecimento de cadáveres que são encontrados algum tempo depois de sua morte e já entraram em putrefação, a identificação dos corpos pode ser feita comparando-se com amostras do DNA dos pais, como nos casos de teste de paternidade, ou então com amostras de DNA da própria vítima, obtidas em suas escovas de dente, por exemplo.
Uma curiosidade é que os órgãos de polícia de diferentes países, a depender de sua legislação específica, é claro, podem coletar amostras de DNA de criminosos e guardá-las em bancos de dados para que futuros reconhecimentos de crimes por esses mesmos criminosos possam ser feitos com maior agilidade. No Brasil, a Lei 12.654, de maio de 2012, prevê a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético como forma de identificação criminal e dá outras providências. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer crime hediondo, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados sigiloso, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Bom, eu espero que tenha gostado deste vídeo e do que foi discutido aqui. Obrigada por sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!